Olá! A TV Literária é um canal fundado em 2008, com o objetivo de incentivar a cultura brasileira. Aqui você também encontra documentários, entrevistas com escritores brasileiros, resenhas, teatro, cinema, esportes e muito mais. Fique agora com o programa Café com Livros e confira com exclusividade a entrevista que eu fiz com o cineasta Carlo Mossi. TV Literária, a TV do livro brasileiro. Olá, eu sou Dani Fontinelli e a partir de agora nós vamos estar juntos aqui no Café com Livros, um programa dedicado ao escritor brasileiro. Vamos também falar de teatro e cinema, formas de entretenimento, quase sempre ligadas aos livros por importantes adaptações literárias. E hoje, na estreia aqui do nosso programa, nós vamos tomar um delicioso café com o cineasta Carlo Mossi, que ele fez muito sucesso nas décadas de 70 e 80 e ele é autor de mais de 40 sucessos, né? Então, vamos conversar um pouquinho aqui com ele no Café com Livros. Ele vai contar um pouquinho da história dele, como na trajetória de ator e diretor também. Seja muito bem-vindo, viu? Querida Daniela, obrigado, agradeço essa oportunidade e o café literário tem tudo a ver comigo, querida. Então, Carlos, vamos lá. Naquela época a gente via que o público comparecia no cinema, na verdade, e hoje em dia a gente não vê mais esse pessoal prestigiando as obras que estão aí. Conta um pouquinho de como foi sua trajetória aí de diretor, né, desses sucessos e também dessa sua parte de autor, né, da contribuição literária que você está fazendo para a gente. Querida, eu iniciei minha vida em 1964, 65, cursei na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos durante 4 anos, portanto eu tenho toda uma bagagem bem desenvolvida em termos de arte dramática, fotografia, música. E eu iniciei na França, com curtas-metragens. Posteriormente vim para o Brasil, fiz teatro no Copacabana Palace, a peça chamada 40 Quilates, eu era apenas não era protagonista, era apenas coprotagonista, juntamente com a Madame Morrinot. As pessoas mais velhas conhecem, Mário Brazini, Delógio Caminho, Jorge Doria, Lucinha Alves, enfim, Nádia Maria, era uma constelação. Eu comecei no teatro, meu negócio, minha base artística é teatro, tá? Aí me chamaram, Odete Lara me chamou para fazer o filme chamado Copacabana Me Engana, que é um clássico dos clássicos do cinema nacional. Ganhei vários prêmios brasileiros de melhor ator. É dirigido por Antônio Carlos Fontoura, com Odete Lara e Cláudio Marzo, certo? Isso em 1968. Posteriormente, aí eu entrei direto no cinema. Me chamaram para muitos filmes. Na verdade, eu quase... Entre longas-metragens, Daniela, curtas-metragens e séries, eu já atinjo uma marca de mais de 80 obras cinematográficas audiovisuais. Então eu te peço até perdão, né? Eu falei 40, mas é quase o dobro. Muitos sucessos aí na trajetória. E não parei ainda não, eu sou ativo intelectualmente, fisicamente, mentalmente, eu sou empreendedor cinematográfico até hoje. Eu estou em plena convulsão cinematográfica, muitas coisas estão acontecendo e não paro. Sou pós-setentão, esse garotão aqui é um pós-setentão, simpático ainda. Bom, o cinema nos anos 70, 80 era um cinema de rua. Cinema de rua naquela época, vocês devem se lembrar, vocês saíam do cinema à meia-noite, 1h, sem maiores problemas de violência. Vocês saíam para comer pizza, comer um cachorro-quente genial. Não havia esse problema de hoje, quer dizer, e hoje os cinemas não são mais de rua, são cinemas elitizados, todos eles estão devidamente camuflados dentro de shopping centers. E um cinema de shopping center, na verdade, ele é elitizado. A gente levava milhões e milhões de espectadores aos cinemas, hoje não atinge mais isso. Alguns filmes, sim, claro. E alguns filmes brasileiros, raros filmes brasileiros, ultrapassam 1 milhão, 2 milhões de espectadores. Eu fiz um filme chamado Gisele, que é um filme erotizado, não uma pornochanchada, né? Um filme drama psicológico erotizado, que levou 12 milhões de espectadores.
realizadores. Explica pra gente como é que é esse cinema erotizado, como é que é isso, qual é a diferença do erotizado, não sei, da pornô chanchada, porque tem muita gente que não conhece e tem dúvida. É bom explicar. Existe um rótulo dado pelos cineastas intelectualoides, né, os críticos, querendo diminuir, desprestigiar o cinema popular de sucesso. Então inventaram, na época da chanchada, com o Grande Otelo, da Cigana, chanchada, que na verdade é um rótulo pejorativo. A mesma coisa deu-se e conduziu-se ao longo do tempo, nos filmes que nós produzíamos, que eram filmes erotizados, deve ser sensual, um peitinho, uma bundinha, um xingamento eventual. São filmes que hoje, na verdade, passam em horários vespertinos. Qualquer novela hoje é muito mais porno chanchadeira do que os porno chanchadas das épocas 70 e 80. Mas esse pessoal intelectualoide, né, a gente chama de cabeça, fazem questão absoluta de denigrir o que é de sucesso. E o cinema popular de sucesso. Porque o Brasil, eu sempre costumo dizer, todo brasileiro já nasce porno chanchadeiro. Ou seja, porno chanchada não tem nada de pornô. Não tem nada. Agora, pornografia é uma coisa e porno chanchada, então não misturem as coisas porque são totalmente diferenciadas. Uma coisa posso dizer e garantir, as porno chanchadas são a base do cinema nacional. Hoje, inclusive, as comédias de hoje, os diretores têm um receio incrível. Não, meu filme não é porno chanchada, não é nem porno chanchada. É filme de situação, comédia de situação. Eles têm horror quando a gente fala em porno chanchada. E mal eles sabem que a porno chanchada é a base do cinema nacional, porque nós em 1970 e 80, a época em que a gente produzia 120 filmes por ano, a gente representava 50% do mercado exibidor. Hoje a gente não chega nem a 5%. Falando então da nossa cultura nacional, o que você acha de autor brasileiro que você se identifica aí e que possa falar um pouquinho pra gente, que você tem ele como referência? O Carlos Drummond de Andrade, poeta, erótico como eu. Ele é maravilhoso, tem tudo a ver comigo. Machado de Assis, que é um dos mais geniais, eu sou apaixonado por Machado de Assis. E digo mais, Machado de Assis, quando escreveu os livros dele, havia uma censura social muito grande. Tanto que ele não podia ir além, porque ele gostaria de falar mais coisas dentro de menos vulnerável, quer dizer, ele poderia desenvolver os temas um pouco mais sem censura, e ele estava sendo censurado por ser negro, baixinho, problemas, na verdade, físicos, nascido numa favela, apesar de ser gênio, tá vendo? Então, ele, por si próprio, ele se neutralizava e censurava, além da sociedade, quer dizer, falso moralista, que até hoje ela se procria. O outro autor que eu sou apaixonado também, esse aí é o Nelson Rodrigues, né? Ele é, para mim, na minha opinião, além de escritor, poeta, dramaturgo, ele é o filósofo do mais digamos, realista que existe. Eu comparo com Schopenhauer, que eu tinha falado contigo antes, Baruch Spinoza também. Então, o Nelson Rodrigues, que eu conheci rapidamente e fui muito amigo do genro dele, com o Jesse Valadão, né? Então a gente tinha uma conexão muito forte. E tinha também o José Louzeiro, que escreve maravilhosamente, falecido José Louzeiro, escreveu livros maravilhosos, como um que eu pretendia fazer o filme chamado Araceli, Meu Amor. É uma garotinha que foi lá no Espírito Santo, nos anos 80, ela foi estuprada e morta por políticos. Quer dizer, enfim, mas nós temos uma literatura muito rica. Muito obrigada, viu? Café com Livros termina aqui. E não se esqueça, ler faz muito bem para a saúde. Leia sempre, incentive a leitura, leia autores brasileiros. E eu te espero para o próximo cafezinho, na próxima quinta-feira. Um beijo grande e até lá.